Bom, pessoal, então aqui, né, nós na última aula tínhamos terminado aqui até a nossa sessão aqui de sobre, tá certo? Que nós havíamos, até agora as duas sessões estão linkadas aqui, né, com a âncora, tá certo? Que vai deslizar até a sessão. Então nós vamos ter a próxima sessão, tá certo? Que é a sessão de tabela de preço. Então vamos aqui no nosso, no nossos arquivo HTML, né? Abra na última parte que você criamos na última aula. Bom, né, então, né, nós abra, né, na última parte que nós acabamos na última aula, né, abra o seu arquivo HTML, tá certo? Onde terminamos na última aula, tá certo? E aqui eu já fiz uma colinha, eu vou copiar e colar e explicar o que nós vamos fazer. Então, eu vou copiar, vou colar aqui, certo? Ctrl V, certo? Então aqui eu criei mais uma seção, criei uma seção chamada seção preço, eu dei o ID preço, que ele já está linkado aqui no nosso menu, tá certo? Esse aí, justamente aqui, ele está linkado aqui no nosso menu, tá vendo? Menu preço, que quando a gente clicar aqui ele vai descer para cá, tá certo? Então isso aqui isso é o ID que nós demos aqui na nossa seção. E a classe da seção vai ser tab content. E aqui eu dei essa nossa tag aqui informativa, né, que não interfere no código, certo? Eu dei um H1 tabela de preço logo abaixo da seção e eu criei aquela nossa div classe row, tá certo? Que é uma div que vai conter as outras todas, tá certo? Eu criei a primeira, nessa classe row aqui vai ter duas divisões, né, que é essa div aqui. Uma que eu criei a classe tab left, tá? Eu coloquei uma imagem aqui dentro, imagem salon JPEG, que é essa imagem aqui, vamos ver aqui. Essa nossa imagem aqui, tá vendo? Salon, certo? Uma imagem de 1920 por 1280 pixels, tá certo? E aqui salão eu vou dar um Alt aqui, tá certo? Vou dar um Alt. Vou colocar aqui salão. Vou colocar barbearia, vai. Foto barbearia. Só para explicar o que é, certo? Beleza. E aqui eu fecho a nossa div. Então eu criei aqui a div, tá? Eu dei para ela a classe tab left, certo? Coloquei uma imagem aqui, JPEG, dei um alt de barbearia e fechei a div. Aqui eu abri a nossa outra div. Então nossa div row vai ter duas divisões, certo? Essa div eu chamei ela de tab right, uma tab left, outra chamei tab right. Que uma eu vou querer que fique à esquerda e outra à direita, certo? E dentro dessa tab right aqui eu coloquei várias pequenas, né? Dentro dessa div, né? Dessa pequena subdivisão aqui, né? Eu criei mais outras subdivisões aqui que eu dei o nome de tab right, tá certo? E eu criei aqui um título em cima de todas as pequenas divisões. Cada uma divisão dessa aqui eu coloquei um preço. Eu abri uma div, coloquei corte e abri a tag span, né? Que a tag span é uma tag que você coloca entre, pode ser entre, como chama, parágrafo, outra coisa, mas ela pode ir direto como está aqui, tá certo? Você coloca a tag spam, coloquei o corte, fecha spam. Abri spam, coloquei o preço, certo? E fecha spam. E assim eu fui repetindo. Então você pode fazer um e repetir pela quantidade de preço ou de coisa que você quer colocar. No meu caso aqui eu criei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 preços que eu criei então 9 subdivisões, cada um com suas características, né? Barba desenhada, o preço, tônico, preço, lavagem, preço, etc. Aqui eu fechei, então eu fechei a nossa div aqui, right, depois eu fechei a div row e fechei como chama? Div row? Não, fechei todas as divs aqui, certo? E depois a seção, tá certo? A seção foi fechada aqui, perfeito? Então vamos dar um salve aqui e vamos ver como é que ficou a nossa imagem aqui, ó. Ficou desse jeito aqui, tá certo? Tem a imagem aqui, 1920 por 1280, que é esse tamanho aqui, tá certo? Tabela de preço. E o que eu escrevi aqui, como está no mesmo ele ficou escondido, ficou oculto, tá certo? Então vamos agora fazer o nosso CSS. Aqui no CSS nós vamos fazer o seguinte, eu também copiei uma colinha aqui pra gente não perder tempo, tá certo? Todas essas coisas aqui vão ficar aí para você depois você baixar, tá certo? Ctrl C. Vou dar um Ctrl V aqui, certo? Então aqui a tabela de preço, eu dei o tab content, né? Tab content que é esse aqui, ó. Nosso tab content, a classe, né?
Tab Content, eu dei 80%, alto, center e 50 pixels. Então, 80% de largura, widget 80%. Margem automática, deu uma margem automática dos dois lados, tá certo? Então, ela vai dar uma margem automática, no caso no geral, mas principalmente na largura, tá certo? Vai ficar um espaço 10% à esquerda e à direita, tá certo? E o texto ou o conteúdo alinhado ao centro e é o espaço interno de 50 pixels. A tab left, né, que é essa daqui, tá certo? Essa tab left aqui, tá certo? Onde tem a imagem dentro, tá certo? Eu fiz alguma coisa, eu criei um FlexiBase. FlexiBase aqui é um elemento, né, que vai, ele vai, por exemplo, né, dentro da div, né, vai ter algum elemento, ele vai acertar pelo primeiro elemento e depois ele ajusta os outros, alguma coisa nesse sentido, você entendeu? Eu dei de 62% e no tab right, né, que vai ficar do lado contrário, eu dei de 32%. Então, eu quero esse elemento aqui vai ser um pouco maior do que o outro, né? A divisão dele, o que ele vai aparecer, tá certo? E no tab left image, né, que é a própria imagem, que é essa imagem que está aqui, tá certo? A tab left image, cadê? Ó, essa imagem aqui, que está no left, tá vendo? Tab left image, tá certo? Eu dei, cadê? Tab left image, eu dei uma largura dela de 80%. A imagem vai ficar com 80%. Como eu dei 80%, provavelmente ela vai ajustar automaticamente, né? Como falar, tanto a altura como a largura, não vai ficar desproporcional, tá certo? No tab right aqui, ó, o nosso tab right H3, tab right é esse aqui, ó, certo? Tab right, eu dei o H3 dele, né? Eu dei os parâmetros para o texto, tá? Background, cola, blá 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 blá, tudo isso aqui, essa imagem em cima, font size, padding, color, etc e tal. A color, como a gente vê aqui, a FFF, é branco, tá certo? Depois do tab right também, a div, né? Tab right div, que é a própria divisão aqui, ó. Essa tab right div aqui, ó. Tá certo? A div por completo. Tá certo? Eu dei esses parâmetros aqui. Display flex vai ser tudo em linha, certo? Align linhas, line center. Justify content, space between, então justifica os espaços, tá certo? Isso aqui, esse display flex, né? Ele pode alinhar à esquerda, mas pode alinhar de cima para baixo conforme o conteúdo tem. Se o conteúdo for muito grande, ele vai alinhar ele para baixo, tá certo? Justify content, então, justifica entre os outros, a cor dessa cor aqui, tá certo? Pede 10% e o box size border box, tá certo? Mais ou menos isso aqui. Então vamos dar um save aqui, vamos ver o que acontece. Não sei se salvei aqui, vamos salvar isso aqui também. Acho que eu já salvei sim. Por via das dúvidas. E agora vamos ver o que acontece aqui com a nossa imagem. Certo? Então ele fica mais ou menos nesse estilo aqui, tá vendo? Certo? Não tem muita dificuldade, né? É como eu falei, primeiro você pesquisa tudo que você vai fazer, você vai alinhar, tá vendo? As imagens são alinhadas mais ou menos, né? Ao centro aqui, tá certo? Se você clicar no preço, ele vai correr para lá, perfeito, tá certo? E aqui tem a nossa tabela de preço, tá certo? E o conteúdo está mais ou menos justificado aqui, né? A imagem é maior, então ele corre um pouco mais por cento, mas se você e a tabela de preço, se você analisar, não é que está exatamente isso aqui alinhado no centro, isso aqui no centro. Ele tem que estar proporcional, mais ou menos isso aqui, né? Então, mais ou menos está proporcional, certo? E o texto, tabela de preço, tá certo? Então, pessoal, é isso aí. Com isso, nós criamos mais uma seção, tá? No nossa página de HTML e CSS. Tudo bem? Então, até a próxima aula.